Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Qual era o nome do homem, gente? Qual era o nome do homem, gente? Este homem era íntegro e reto, e temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos o do Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias do banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantando-se de madrugada, ele oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Em razão disso fazia Jó assim continuamente. Certo dia os seus filhos, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio entre eles também Satanás. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Diga comigo, único. Diga assim: Jó era único. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém nessa terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme e é desviado do mal. E respondeu Satanás ao Senhor: mas Jó teme a Deus em vão? Acaso não tens protegido ele de todos os lados, e a sua casa e tudo o que ele tem? A obra das suas mãos abençoaste, e todos os seus bens tu não tens multiplicado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tens, e ele certamente blasfemará diante da tua face. E disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo de número 15. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Os servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei, disse o servo, para trazer a notícia. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer a notícia. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, eles deram sobre os teus camelos e tomaram os servos e mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, que deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre eles, e morreram todos, e só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, diga comigo: e em tudo isso. Gente, esse tudo isso aqui é muita coisa. É muita coisa de uma vez só, num único dia. Diga bem forte: tudo isso. O texto diz: e em tudo isso Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Que é isso? Não responsabilizou Deus pelo que ele perdeu, mesmo sabendo que a sua vida, toda ela, estava no controle absoluto de Deus. Capítulo 42. Versículo 1.
Então respondeu Jó ao Senhor: agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que perguntaste e que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente. Quem está falando aqui ainda, gente? Quem está falando aqui ainda, gente? Quem está falando? Quem é aquele que perguntaste e que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente eu falei do que eu não entendia, das coisas maravilhosas, das coisas que eram maravilhosas demais para mim, coisas que eu não compreendia. Mas agora escuta-me, disseste, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 10. Versículo 10. Quem está com a Bíblia aberta, versículo 10. Eu disse assim: Senhor, eu só vou pregar o que o Senhor está me mandando. Se o Senhor me der algum sinal de que é realmente isto que o Senhor está me mandando. Eu fui imatura, mas Deus foi cheio de compaixão. E na última oração, antes de passar o microfone para mim, o pastor Ney disse assim: levante a sua voz em oração, porque Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. É o verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes ele possuía. Versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Somente até aqui você diga amém? Diga amém por essa palavra. Amém. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, eu não sei quem está ao seu lado. Então você vai ter que dizer a quem estiver do seu lado. Todos nós vamos dizer. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer para esta pessoa: você não pode morrer. É isso que você vai dizer. Quando eu disser 3, você vai olhar para ela e você vai dizer assim: você não pode morrer. Camila, mas eu não tenho o controle da vida e da morte nas minhas mãos. É justamente isso que te dá autonomia para dizer esta frase. Ter a consciência de que se a vida pertence a Deus, e se foi Ele que o deu, também só Ele pode o... A palavra de Deus é clara em dizer que é Deus quem dá a vida, e é Deus quem tira a vida. Não há coisa alguma que o homem possa fazer sem o Senhor. O homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Senhor é o Criador de tudo que existe e de tudo que há. Por mais que aparentemente você tenha algum nível de autonomia por ir, vir, sentar, levantar, deitar, dormir, agendar algumas coisas, só cabe a você a administração entre o nascimento e a partida ou a morte. O que chamamos nesse meio, entre vida e morte, chamamos de intervalo, chamado tempo. A você que me ouve aqui agora nesta noite,
o máximo de poder, o máximo de organização, o máximo de autoridade, o máximo de unção, o máximo de poder profético, o máximo do que você pode orar, o máximo do que você pode empreender, o máximo do que você pode crescer, o máximo do que você pode fazer, planejar, construir, o máximo do que você pode viajar, realizar, o máximo de tudo que está em você, de todos os planos, projetos, desejos, sonhos, aspirações, dores, tristezas, tudo que há em você de bom, tudo que há em você de ruim, o pior que há em você, o pior de qualquer administração que existe em você agora, a pior crise de identidade, a pior tristeza de sua alma, o nível mais profundo de depressão, a síndrome do pânico mais terrível, a síndrome do pensamento acelerado, o pior de administração medicamentosa que há dentro de você, que você talvez esteja tendo que fazer uso dela agora, até mesmo para conseguir prestar atenção na mensagem que eu estou pregando. Não importa quanto a isso, não importa, quer seja tudo que há de muito bom em você, tudo que há de muito capaz em você, tudo que há de muito extraordinário em você, ou quer seja o que está muito ruim em você, o que está muito para baixo em você, o que está muito doloroso em você, não é este o caso. Veja, não importa, seja muito bom ou seja muito ruim, a você não cabe as determinações do fim, somente a administração do intervalo que chamamos de tempo. Você não pode determinar sobre o fim, e nem terá todas as respostas do começo. Sabe quando você começou? Quando você começou. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Você não começa quando você tem consciência de que começou. Você começou no dia que você começou. O que isso significa? Significa que no fundo você não sabe de fato como começou. Você sabe biologicamente como começou. Você sabe de maneira anatômica como você começou. Mas conceitual, filosófica, não. Aí é palavra de Deus. Nascemos do pensamento de Deus para um propósito que glorifica a Deus. E aí ao longo da nossa vida perseguimos o entendimento da descoberta desse propósito. Só que nesse intervalo, que é a nossa vida e que chamamos de tempo, estamos entre passado e futuro. Passado, aonde nós começamos; futuro, aonde nós queremos chegar. Mas na verdade todo o futuro é desconhecido. Completa aí para mim, por favor, para eu ver que você está ligado. Todo o futuro é... Porque por mais que eu aponte um lugar de fim, aonde eu desejo em vida chegar, a verdade é que muitas coisas podem acontecer nesse caminho para alterarem o fim que eu planejei, sim ou não? Então quando a Bíblia, por exemplo, afirma dizendo assim: melhor é o fim das coisas do que o início delas, tudo que nós podemos ter é esperança, porque na verdade não sabemos para que fim a vida nos levará. Você não sabe a quantidade de coisas que podem desenrolar, desencadeando um novo destino. Foi exatamente o que aconteceu com a vida de Jó. Agora, é o próprio Deus que vai dar testemunho de Jó a Satanás. Satanás, ele entra numa reunião em que ele não foi convidado, de rodear a terra, passear por ela. E dentro dessa construção que você leu comigo aqui, o Senhor, ele indaga, pergunta, questiona: de onde vens? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Perceba que Satanás não fala se Deus não pergunta. Ele não tem poder de fala se Deus não pergunta. Ele não tem poder de resposta se Deus não pergunta. Camila, eu não estou entendendo. Você vai entender. Todas as coisas, por mais terríveis que estejam acontecendo na sua vida, mantém Deus no único lugar onde Ele sempre foi e sempre será o quê? Senhor de todas as coisas. Satanás não chega ali para incitar Deus contra Jó, porque ele não tem esse poder. Vamos ler do jeito que está escrito. É Deus que incita ele, porque quer dar testemunho de quem é Jó. Deus só faz isso com quem ele confia. Deus sabe quem é Jó.
Quando você é provado, não é Deus te odiando, é Deus confiando em você. Quando Deus cura todo mundo de uma doença que não cura você, não é Deus te humilhando, é Deus dizendo: eu confio em você. Quem pode compreender estas coisas? É Deus que vai incitá-lo. É Deus que vai dizer assim: olha, tens tu visto o meu servo Jó? Não há nesta terra homem. Completa aí para mim, por favor. Não há nesta terra? Não há nesta terra? Ele não é um super crente. Eu não vejo nele características de dons que ainda não foram derramados na igreja. Isso não tem a ver com conduta espiritual. Quem está comigo, diga amém. Deus está dando testemunho de sua moral. Deus está dando testemunho de sua honra. Deus está dando testemunho de sua integridade. Então não fique achando que porque você é super espiritual, isso vai abafar a necessidade que você precisa ter de desenvolver caráter, moral e integridade diante de Deus. Ou também não fique pensando que porque você tem caráter, moral e integridade diante de Deus, nenhum mal pode acontecer com você. Haja vista que você está se achando a pessoa mais justa dessa terra. Mas é válido aqui dizer que o testemunho que Deus vai dar de Jó a Satanás está pautado na sua integridade moral e não nas suas aptidões espirituais. Está pautado no seu caráter, na sua honra e não nas suas aptidões sensíveis ou emocionais. Tens tu visto o meu servo Jó? Não há nesta terra homem com H, e esse H eu uso aqui para revelar a humanidade. Não há nesta terra homem. Complete aí, por favor. Não há nesta terra. Segunda coisa que Deus está deixando claro no testemunho de Jó é que é possível ser homem e ser 100% íntegro, ser homem e não ser corrupto, ser homem e ser direito, ser homem e ser honesto, ser homem e não ser adúltero, ser homem e não ser corrompido, ser homem e não ser mentiroso, ser homem e ser correto, ser homem e ser uma pessoa de honra. Homem, não é anjo não, é homem. Não é pastor, é homem. Não é prega, é homem. Ser humano na condição de alguém que não corrompeu a sua moral. Ele é íntegro. A principal característica do testemunho que Deus está dando de Jó a Satanás é a sua integridade. Vou te fazer essa pergunta, guarda isso no seu coração. Qual é a principal característica do testemunho de Jó? É a sua? É a sua? Só que não é apenas a integridade de Jó para com os homens, mas a integridade de Jó para com o relacionamento dele com Deus. O que significa isso aqui? Significa que Jó é tão íntegro para com Deus, que o relacionamento dele e de Deus é um relacionamento em que Jó tem consciência do conhecimento pleno de que Deus é independente dele, de que Deus não precisa dele para nada. Essa é a condição de um adorador que atingiu o nível máximo da consciência da adoração. Jó poderia ser usado nessa noite aqui como uma régua de alguém que atingiu a consciência mais elevada de adoração. É conseguir no dia a dia, nos hábitos e nas ações da rotina diária, destituir completamente de Deus a obrigatoriedade de fazer qualquer coisa por mim. Faça uma avaliação aí agora e veja o quão perto ou o quão longe a sua consciência está desse nível de adoração. O quanto de ação alguma de Deus a seu respeito hoje afetaria seu relacionamento com Deus. A porta que você queria que Ele abrisse e Ele não abriu. Imagine isso agora. O filho que você queria ter e só Ele poderia te dar, mas Ele não deu. Leve isso para uma área de glória, de alegria ou de necessidade. Uma causa na justiça onde você foi injustiçado e você serve ao Senhor
e você está fazendo uma campanha de oração, e você acredita que Deus pode te dar causa ganha, até porque você está no direito da sua luta. Mas imagine se Deus se abstivesse de se envolver em sua causa. Isso afetaria a maneira como você se relaciona com Deus hoje? Não precisa me responder, só precisa botar a cabeça para pensar. Integridade no relacionamento com Deus é isso. É saber até que ponto o que Ele faz ou deixa de fazer por mim tem o poder de afetar negativamente o meu relacionamento com Ele. Quando Deus dá testemunho de Jó, dizendo que não há na terra homem íntegro, temente, desviado do mal, como Jó, Ele sabe que Ele está falando de um homem que conseguiu chegar a um nível de adoração, a um nível de clareza, de entendimento do que de fato significa a adoração, destituindo completamente o adorado da obrigatoriedade do serviço, compreendendo que quem o adora é que o deve, que quem o adora é que o teme, que quem o adora é que se sujeita, sem de verdade esperar nada. Vamos falar a verdade para nós mesmos. Amaríamos a Deus como dizemos que o amamos, se absolutamente nada de tudo que Ele tem feito não estivesse diariamente fazendo por nós. É esse nível de integridade. Eu não estou aqui querendo colocar meus pecados diante do seu espelho e vice-versa, mas o que eu estou querendo dizer é que quando Deus dá testemunho da integridade de Jó, é isto que Ele está falando, é esta integridade. Um relacionamento que já foi consolidado e provado que não depende de coisa alguma para que ele seja mantido. Jó chegou ao nível mais alto da capacidade de um adorador, aquele que compreende que realmente não precisa de absolutamente nada para manter viva a consciência de que Ele é, de que Ele tem, de que eu o devo e de que sou grato assim mesmo. See their faces in the dark, fear locked in their eyes. More young men stumble to my door with barely half their lives, and as I mend them up again, I hide the scars they leave, but deep inside there's nowhere left for me to truly grieve. Feel so empty, dead inside, though I give all I can. Each gentle touch, each whispered word, each fleeting trembling hand. The pain I carry's mine alone, no self can reach that deep. I'm haunted by the lives I've saved, the ones I couldn't keep. Oh God, why does it hurt so bad? Why does it linger on? The wounds no one else can see, the hope so quickly gone. I feel the weight of every life that slips through my embrace, like the wound I tend, I'll never mend, my soul will not erase. Feel so empty, dead inside, though I give all I can. Each gentle touch, each whispered word, each fleeting trembling hand. The pain I carry's mine alone, no sense.